Pessoal, agora eu vou apresentar para vocês os pontos que nós vamos estar aprendendo e utilizando aqui nesse mini curso. Então esses são todos os 15 pontos que nós vamos estudar. Esse amarelinho é um ponto conhecido como Shayman. É o primeiro ponto que a gente utiliza na auriculoterapia francesa, mas a gente não conta ele. Mas qualquer tratamento vamos utilizar o ponto do Shayman. É o ponto que abre a sensibilidade dos demais pontos, assim como o ponto do plexo solar na reflexologia podal ou palmar. É o ponto que a gente inicia para abrir a sensibilidade dos demais pontos. E aqui eu separei os pontos, o número de 5 de cada cor, para facilitar a compreensão de vocês. Correto? Agora eu vou mostrar para vocês com os nomes, os pontos e os seus respectivos nomes. Bom, pessoal, colocados os nomes fica bem confuso, mas eu vou explicando, vai ficar fácil da gente entender e eu peço para que vocês vão anotando aí. Então eu separei por cores. Nós vamos começar aqui pelos vermelhos, os pontos vermelhos. Então nós vamos começar pelo ponto do maxilar. Esse ponto ele fica situado entre o início da escafa, se a gente partir de baixo para cima, aqui está a escafa, e também o início da anti-hélix. Quem viu lá a primeira aula que eu mostro a anatomia da orelha, vai entender bem essa aula de hoje. Para conhecer os pontos, para achar os pontos, melhor dizendo, é melhor a gente também ter o conhecimento da anatomia da orelha. Ponto do maxilar. Esse ponto ele serve para tratar problemas na região do maxilar, assim como a síndrome de dor na articulação ATM. Ele também serve para tratar dores de cabeça em geral, inclusive as enxaquecas. Vamos aqui, ponto do cérebro. Esse ponto é responsável por produzir a endorfina, serotonina. Então é um ponto muito utilizado para promover analgesia, que é a diminuição da sensibilidade de dor, e também para produzir aqui a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E o ponto do cérebro ele está na região do antitrago. Próximo ponto, ponto do pulmão, ele fica na região da concha inferior ou concha cava, bem aqui, entre a região do antitrago e o trago, no meio do caminho, dentro da concha inferior, está o ponto de pulmão. Qualquer problema respiratório, qualquer problema pulmonar e problemas relacionados à tristeza, esse ponto deve ser utilizado. Próximo ponto, estômago, fica na raiz da hélice. A hélice é esta região. E aqui nós temos no comecinho, na região superior, o ponto do estômago. Esse ponto é utilizado para qualquer problema estomacal, dificuldade digestiva e também ansiedade, preocupação. Próximo ponto, biliar, aqui já na concha cimba ou concha superior. O ponto biliar serve para a vesícula biliar e também para o fígado. Todos os problemas que agridem a vesícula ou o fígado, esse é um ponto que deve ser trabalhado. Também serve para tratamento de mágoa e raiva. Então esses foram os 5 pontos iniciais que aqui eu coloquei na cor vermelha. Então se vocês quiserem decorar, vai ser em ordem ascendente, Correto? Maxilar, cérebro, pulmão, estômago e biliar. Agora nós vamos aprender aqui os pontos na cor azul. Vamos iniciar aqui com o ponto da agressividade. O próprio nome já fala para que serve, Agressividade, ansiedade, esse ponto que está aqui no lóbulo, na região do lóbulo, deve ser utilizado para o tratamento. Próximo ponto azul é o ponto do ombro. Qualquer problema do ombro, esse ponto tem que ser utilizado. Ele fica bem aqui, na borda da antihélice, nessa altura da borda da antihélice.
Próximo ponto, ponto conhecido como ponto zero. Este aqui é um ponto coringa. Qualquer tipo de dor, física ou emocional, esse ponto deve ser utilizado. Então nós vamos trabalhar aqui o ponto chamado ponto zero. Ele fica já no começo, né? Um pouquinho depois da raiz da hélice, que é essa área aqui. Já no começo da hélice, o ponto conhecido como ponto zero. Próximo ponto é o ponto do ciático. Ponto que serve para tratar dores ciáticas, dores lombares. Ele fica na perninha inferior do Y, né? Que aqui faz um Y, ó. A antihélice. Então bem aqui, ó, na região inferior da perninha do Y, fica o ponto do ciático, logo abaixo da fossa triangular. Um ponto que serve para tratar ciático, lombar, também auxilia no tratamento do medo, da insegurança. Próximo ponto é o ponto do joelho, fica dentro da fossa triangular, pontinho do joelho. E esses foram os 5 pontos na cor azul. Também ascendente, para decorar, ó, agressividade, ombro, zero, ciático e joelho. Correto? Agora nós vamos para os pontos na cor verde. Começando pelos membros inferiores. Na hélice. Aqui está o ponto que cuida dos membros inferiores. Qualquer problema na região das pernas, esse é um ponto que deve ser utilizado. Então, só para a gente raciocinar aqui um pouquinho. Um pequeno protocolo. Vamos dizer aqui, dor ciática. Nós vamos primeiro utilizar o Sheimen. Depois, nós podemos utilizar o próprio ponto de ciático. O ciático causa dores nas pernas. Então, nós vamos utilizar o ponto de membros inferiores. Para ajudar na analgesia, nós podemos usar o ponto zero, para liberação de endorfina e serotonina. E nós também podemos utilizar o ponto de cérebro, assim formando um pequeno protocolo aqui para um tratamento. Só para que vocês entendam como é que a gente vai formando. Basta saber o que cada ponto faz, que você consegue montar aí seu próprio protocolo. Próximo ponto, membros superiores, ou seja, os braços, nesta região da hélice. Próximo ponto, continuando na hélice, bem no ápice, né, da orelha, nós temos o ponto que cuida das alergias. Qualquer tipo de alergia, sendo ela respiratória ou alergia de pele, alergia alimentar, deve ser utilizado este ponto aqui para auxiliar nos processos de alergia. Próximo ponto fica na região da hélice, mas na região conhecida como tubérculo de Darwin, que é aquela curvazinha que tem aqui, ó, nessa região. Ó. Aqui está o ponto do Darwin, que é um ponto que auxilia demais na nossa imunidade. Então, quando você for tratar a alergia, também utilize o ponto do Darwin. Vai ajudar também na imunidade. E aqui o último ponto, conhecido como medular. Esse ponto, ele auxilia nos processos de insônia, ele melhora a qualidade do sono e ele também auxilia a aumentar a nossa imunidade, melhora o nosso sistema imunológico. Então esses são os 15 pontos que nós vamos aprender aqui nesse mini curso da auriculoterapia francesa. Do jeito que eu separei, fica bem fácil de vocês memorizarem. Lembrando que é ascendente. Então nós vamos aqui, ó, começando pelos vermelhos, vamos subindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois os pontos na cor azul, 1, 2, 3, 4, 5. E depois os pontos na cor verde, 1, 2, 3, 4, 5. Fica bem simples para a memorização. E esses são os pontos utilizados nesse mini curso da auriculoterapia francesa. Próximo vídeo eu vou trazer as indicações e contraindicações e também já começando com o protocolo. E aí é legal, se você tem aquele molde que eu ensinei a fazer na aula anterior, vai ser bem interessante a gente utilizar e treinar já com os pontinhos, com as sementinhas já pregadas no micropore. E aí vai ser interessante na próxima aula, se você fez o molde que eu ensinei,
E se você já conseguiu fazer a sua plaquinha aí, adquiriu a sua plaquinha, já montou ela do jeito que eu ensinei, nós vamos utilizar no próximo vídeo, já com um protocolo. Tá certo? Um forte abraço, pessoal, e até a próxima aula.